Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos dar início a mais um estudo, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito, né? Mais um fruto do Espírito, que está ali no livro de Gálatas, capítulo 5, né? Nós já falamos sobre a maior parte deles, né? Já tratamos daqueles que falam do nosso relacionamento com Deus, aqueles que nós desenvolvemos no nosso relacionamento com Deus, daqueles que desenvolvemos no nosso relacionamento com o próximo, né? E também daquele que no nosso relacionamento com nós mesmos, né? Antes de iniciar a reflexão, gostaria de trazer uma ilustração. Eu trouxe aqui uma tangerina, essa fruta gostosa, bonita, né? É um fruto, mas com vários gomos, né? Então nós podemos trazer essa tangerina para ilustrar o fruto do Espírito, né? Ela tem vários gomos, então aqui temos o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, por aí vai, né? Então, aqui eu trouxe ela descascada, mas vamos pensar, quando nós estamos descascando esse fruto, ela exala um cheiro muito forte, né? Muito gostoso. É difícil alguém que esteja descascando uma tangerina e que não seja percebida, né? E eu trago para reflexão dos irmãos, né? Que fruto nós estamos, que cheiro nós exalamos quando estamos sendo descascados pelo Senhor, né? Então, trago para a meditação dos irmãos essa pergunta, né? Nós vamos falar hoje sobre mansidão. Muitas vezes nós somos postos à prova. Nós nos vemos diante de situações em que é difícil exercer esse fruto, né? E, porém, necessário. A mansidão, ela não pode ser confundida com uma pessoa sem ação, sem atitude, né? Uma pessoa apática. Muito pelo contrário, nós vamos ver no nosso estudo, né, que é totalmente o contrário disso. Trago também outra ilustração. Vamos pensar num animal selvagem, né, que precisa ser domado, né, um cavalo selvagem, por exemplo. Esse cavalo, ele é corajoso, ele é forte, ele tem força, né, ele não tem medo, mas ele não sabe dominar isso. Ele precisa ser amansado, né, para melhor ser, para melhor ser utilizado, né? E assim somos nós. Muitas vezes nós precisamos ser amansados pelo Senhor, né? Para podermos ser luz, para podermos dar bons frutos. Então, temos o exemplo do apóstolo Pedro, né, que era um discípulo de Jesus, que por vezes ele era rude, explosivo, né, inconstante. Então, mesmo Pedro, que disse que morreria pelo Senhor, negou Jesus 3 vezes, né? Então, Pedro foi colocado diante de uma situação em que ele não conseguiu exercer esse domínio, né? Quando Jesus foi preso ali no Getsemane, Pedro imediatamente desembainha uma espada e corta a orelha do soldado, né? Então, depois nós vamos ver toda essa energia de Pedro ser convertida para a glória de Deus, né? Então, Pedro foi um homem que foi amansado pelo Espírito Santo de Deus, né? E muitas vezes somos assim, né? No nosso convívio com nossos familiares, com os nossos vizinhos, né? Com o nosso próximo, com nossos irmãos, nós nos vemos diante de situações em que o Senhor nos dá a oportunidade de nós crescermos nessa área, né? E muitas vezes precisamos ser amansados, né? Domados pelo Senhor, porque temos tanta energia, né? Para ser colocada para fora, mas que ela seja colocada de maneira sábia, de maneira prudente, né? Com mansidão. Aqui no nosso livro, o autor, ele traz 2 ilustrações, né, de 2 mulheres, uma experiência que ele viveu, que ele ouviu uma conversa, né, em que a mulher era muito incisiva na sua opinião, e uma outra falando sobre Mical, né, a mulher de Davi. Ela não se agrada de uma situação
Então, quando ela tem a oportunidade de falar com Davi sobre aquilo, ela é rude nas suas palavras, ela não foi sábia, né? Ela acabou provocando o fim do seu casamento. Então, essa sabedoria, né? Esse controle nós precisamos ter, né? Com a mansidão. A mansidão é uma escolha, né? E ela é desenvolvida através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Então são duas ações, né? A primeira que a mulher, que ele relatou sobre a mulher ser incisiva na sua opinião. Muitas vezes nós somos assim, né? Não importa a opinião do outro, importa o que eu acho, né? O que eu penso. E, e nós precisamos ser o contrário disso, né? Um outro aspecto aqui no livro que eu gostaria de destacar é que nós não devemos confundir, aqui no tópico 2, na página 64, não devemos confundir a mansidão com o relaxo diante dos assuntos relacionados ao reino de Deus, que inclui a luta pela justiça, né? Então, aqui mais adiante, ele vai dizer aqui que o mesmo Jesus que se manteve silencioso quando foi julgado, né, que está ali no livro de Mateus, foi o mesmo que expulsou os comerciantes ali no templo. E não se cansava também de denunciar a hipocrisia dos fariseus. Então, a gente conclui que a indignação ela deve fazer parte do caráter cristão, do contrário, o cristão será um cínico. Entretanto, a mesma indignação deve ser exercida com mansidão. Em 2 Timóteo 2,25, fala-lhe sobre disciplinarmos com mansidão aqueles que se opõem, né? Aqui também no livro, ele diz aqui na página 63, volta uma página, irmãos, ele diz assim, que ser manso é ter a capacidade de se controlar diante daquilo que nos irrita, né? Então, é como nós falamos antes, né? Então, aquele cavalo precisava aprender a se controlar. Então, aquele animal selvagem. Então, muitas vezes, nós precisamos aprender a controlar, a nos controlar diante de situações que não nos agradam, né? Aqui também na página 65 ele diz: a indignação deve ser manifestada por motivos corretos, em termos adequados e com pessoas certas na hora apropriada, por tempo limitado, né? Então, conclui-se com o que deve ser feito com sabedoria, com a direção do Espírito Santo. Ah, irmã, mas em determinadas situações é muito rápido, né? Assim como foi com Pedro. Foi um momento rápido, ele não imaginava aquilo. Então, nós precisamos manter a nossa conexão, a nossa busca pelo Espírito Santo de Deus, para que ele sempre nos alerte nesses momentos, né, importunos, nesses momentos repentinos, né, para que nós não venhamos agir com impulsividade, mas agir através do Espírito Santo, né, através da sua ação em nós. Concluindo aqui, irmãos, o que é ser manso? Né? Ser manso é deixar que Jesus seja maior do que eu. É descansar nele, confiar que ele julgará as nossas causas. Ser manso é ter capacidade de se controlar diante daquilo que nos irrita. Gostaria de ler um livro de Mateus, capítulo 11, o nosso maior exemplo de mansidão, né? Nós sabemos que a Bíblia fala que Moisés, né, foi um homem manso, mas e também podemos também falar sobre José. José foi um homem manso, né? Quando ele encontrou novamente com seus irmãos, ele teve uma atitude de mansidão. Ele não quis revidar, ele não quis se vingar do que os irmãos fizeram, mas ele sabia que em tudo Deus tinha um propósito, né? Então ele confiava no Senhor. Então essa confiança nos traz essa atitude de mansidão, né? Então José também foi um exemplo, mas o nosso maior exemplo, né? Dentre tantos outros que poderia citar bíblico, mas o nosso maior exemplo que nós temos é nosso Senhor Jesus, né? E ele disse aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? E espero que essa breve reflexão possa trazer edificação para nossas vidas, né? Que a palavra de Deus possa continuar ecoando em nossos corações, né? E seguirmos o exemplo de Cristo, né? Que foi manso e que se indignou também no momento certo, na hora certa e da maneira correta. Amém? Que Deus abençoe.